Muito bom dia. Venho agradecer a oportunidade de podermos falar sobre o nosso projeto da Pedra à Cal. É um projeto em início, mas é um projeto muito interessante porque envolve toda a comunidade e eu vou apresentar-vos um pouco desta ideia que estamos a levar a cabo, enquanto Centros de Estudos Históricos da Lourinhã, envolvendo também toda o município e a restante comunidade e outras entidades de investigação que estão envolvidas no projeto. Vou tentar então aqui partilhar a minha tela convosco e vou apresentar um pouco do que vos estava a falar. Portanto, o tema é práticas sustentáveis da Pedra à Cal. Esta rota de reabilitação patrimonial entre recursos e saberes locais. E porquê este nome? Este nome tem que ver com um projeto que já teve início, já iniciou, e que se intitula Forte da Memória, Memory Fort. É um projeto que já teve um financiamento por parte da, da EA Grants, é um projeto financiado pela EA Grants, e a partir dele surgiram outras necessidades, outras vontades de levar a cabo, portanto, todo um trabalho à volta deste projeto. Para vos dizer que, portanto, nós somos, um Conselho da Lourinhã registra a ocorrência de mais de 2 dezenas de fornos da cal, são fornos desativados, alguns em ruínas, a maioria não há nenhum ativo no momento, e a maioria destes fornos, claro, localiza-se nas regiões mais interiores do concelho e nas regiões que são menos visitadas, junto, no fundo, dos maciços calcários jurássicos, como é óbvio, porque, de facto, é onde se encontra a pedra. Estão na proximidade das pedreiras, ou de pequenas áreas de extração, como vem aqui este exemplo, não é? Que é a Pedreira da Barranca, que é uma das maiores pedreiras do nosso concelho, e acabam por localizar-se em pequenas áreas de extração, algumas artesanais, outras mais industriais, sobretudo nesta zona aqui de São Bartolomeu dos Galegos, como estão aqui a ver, que corresponde, no fundo, ao Planalto das Cesaredas. O Planalto das Cesaredas, neste Planalto vão-se explorar calcários do Jurássico, ou seja, calcários com idade superior a 150 milhões de anos, e também temos a unidade de calcários do Moledo e calcários do Vimeiro. São rochas que se formaram em ambientes marinhos tropicais e daí que tenhamos, no fundo, vários fósseis ligados a este género de calcário. E, portanto, nós o que pretendemos aqui foi fazer uma rota educacional. Esta rota irá, através destes pósteres que vos mostro aqui, irá ser uma rota que terá repercussão também nas escolas. Nós estamos a fazer um itinerário de várias escolas, uma exposição com estes pósteres, uma exposição itinerante pelas várias escolas, e estamos a desenvolver um kit CAL para que as pessoas, sobretudo os nossos jovens, saibam como era feita a extração da pedra e a sua transformação para a cal. Isto foi um estudo que iniciou já em 2016, o próprio Centro de Estudos Históricos começou a fazer, digamos,
um levantamento do que havia em termos de fornos da cal e acabámos por perceber que era uma indústria muito importante no século XIX, no século XX, para o desenvolvimento do nosso concelho. E então, portanto, esta recuperação, isto são, como veem aqui, a localização da maioria dos fornos da cal que temos, e depois vamos ter aqui, nesta zona, aqui perto da Lourinhã, aqui neste promontório, o Forte de Paimog. E o Forte de Paimog, como vos disse, foi um dos edifícios que deu origem a este projeto. Porquê? Esta recuperação que está a ser feita, a recuperação do Forte Paimogo, enquanto Forte das Memórias, é uma recuperação que está a ser feita em conjunto com várias entidades, entre elas o LNEC, e nós precisávamos de estudar a origem destes materiais, a origem desta pedra, a origem desta cal, e foi assim que surgiu esta ideia da Rota da Pedra à Cal. E, ao mesmo tempo, deste projeto também resulta a necessidade de preservar as memórias relacionadas com as pedreiras, com os fornos, uma vez que verificamos que era realmente uma forma de trabalhar que já estava a perder-se, não é? E surge então esta ideia de criação da rota que vai, no fundo, também contribuir para diluir as assimetrias geográficas, porque, de facto, a zona da Costa da Lourinhã é uma zona bem mais frequentada e bem mais povoada do que a zona do interior da Lourinhã. E, portanto, fazendo esta rota, vamos também diluir estas assimetrias. Esta necessidade de preservar as memórias relacionadas com as pedreiras, com os fornos da cal, vai, no fundo, ser o motor para este projeto. E neste projeto vão surgir monumentos importantes, muito significativos e simbólicos da Lourinhã, como é o caso da Igreja do Castelo, que é uma igreja toda construída em calcário e que está na base, nas fundações da própria vila. Mas também queríamos registar estas tradições, então temos vindo a entrevistar pessoas que trabalhavam, entalhavam, enfornavam a pedra para a transformar em cal. E é isto também, e calcinavam, claro. E como veem aqui, temos também registros fotográficos, temos registros verbais ainda, e o nosso objetivo é também fazer um documentário sobre o assunto para depois podermos mostrar esse documentário às gerações vindouras, fazer uma fornada de cal, voltar a fazer, para termos material suficiente para não só testarmos as argamassas que iremos aplicar na própria reconstrução do forte, mas também gravar todo este processo, que é um processo que já entrou em declínio, não é? Como este forno da cal, por exemplo, que é o último a ser usado no nosso concelho, já o foi, a última fornada aconteceu há 20 anos, portanto é importante manter esta memória viva e dá-la a conhecer, sobretudo aos nossos jovens. Também este projeto, no fundo, mostra estas tradições, o pintar com cal, não é? Porque acaba por ser um património cultural muito significativo da nossa zona. Portanto, como é que se fazia, como é que se descarregavam estes maciços calcários, não é? Que eram trazidos, e maciços, já limitados a determinada forma, claro. Como é que se caldeava e como é que se afagava, não é? No fundo, afagava
as argamassas, digamos, para aplicar nas paredes e, no fundo, como é que se depois caiava, não é? Como é que se caiava. Sobretudo, a maioria das pessoas, o senso comum, ainda reconhecem o caiar. E também era usada para construção, para caiar, e também para, no fundo, para a pintura a fresco, não é? Da qual temos alguns exemplos no nosso concelho também. Mas não era só nestes termos que queremos apresentar a cal. Claro que toda a gente sabe que a cal é aplicada no edificado, mas no fundo nós temos outras utilidades para a cal e é isto também que nós queremos mostrar aos nossos jovens e às gerações vindouras. A cal da bordaleza, por exemplo, não é? Que acaba por ser usada para o tratamento de pragas, e aqui na nossa zona em grande quantidade, desde o século XIX. Porquê? Porque é um desinfetante de baixo custo e isto também é importante dar a conhecer, não é? Porque nós, falando em recursos sustentáveis, sustentabilidade, estamos também a falar em retomar estes recursos, em voltar a utilizar estes recursos. E para isso é preciso voltar a dá-los a conhecer, todas as suas potencialidades. Por exemplo, na nossa zona, ela era utilizada para a desinfecção dos estábulos, das instalações dos animais, mas também para, no fundo, purificar o chão. Purificar o chão porquê? Porque cria ambientes de natureza alcalina, não é? E vai ajudar a diminuir a proliferação ou a sobrevivência de bactérias, e isto acaba por ser uma mais-valia para diversas situações. Mas, por outro lado, também havia aqui uma situação de limpeza da água, ou seja, esta combinação de cal e de sulfato férrico acaba por ser muito eficaz para tornar a água límpida, e era uma coisa que também se utilizava aqui na nossa zona. E no final deste projeto, no final, a fase em que estamos agora, é a seguinte: tivemos um input de um projeto europeu a que decidimos chamar Caixinha da Memória, o projeto da ARIA, que é um projeto que também tem, no fundo, pretende implementar e fazer chamar o património aos centros urbanos e perceber até onde é que as pessoas estão envolvidas neste processo. Tivemos aqui durante 3 dias, no fundo, investigadores internacionais que nos ajudaram também a organizar estas ideias. Claro que ainda há muito por fazer, mas aqui em concreto o que eles nos ajudaram foi a fazer uma aplicação, uma app, para que a população local para permitir à população local responder a determinadas questões acerca do património material e imaterial, o que é que conhecem, para depois podermos, no fundo, fazer uma análise das nossas pessoas, da nossa comunidade, e ir ao encontro da comunidade nesse sentido também. Portanto, a Rota da Cal é ainda um projeto em construção, mas de qualquer maneira a educação patrimonial está a acontecer já, com esta exposição itinerária, com estes aspectos que vos fui mostrando, ela está a acontecer já, e esperamos que num futuro ela possa ser aplicada a outras regiões, porque também temos integrado neste projeto o Asparing Geoparque Oeste, que é o que vai candidatar-se a Geoparque, toda esta região a oeste vai candidatar-se a Geoparque Mundial da Unesco, ainda antes do final do ano, e tudo isto contribuirá
para tal. Por exemplo, esta app que foi desenvolvida no âmbito deste projeto pode ser aplicada aos outros geoparques, não só nacionais, mas também a nível mundial. Portanto, é um projeto que começa numa caixinha de memórias, que começa numa pequena rota, mas que depois tem repercussões a nível nacional, a nível regional, nacional e internacional. E do pequeno, no fundo, se alarga ao grande. E, no fundo, o que nós queremos é mostrar a grande valia da CAL e a potencialidade da CAL às nossas crianças, aos nossos jovens, para que ela possa voltar a ser reutilizada, para que seja compreendida, para que estes saberes tradicionais não se percam no tempo. No fundo, é um projeto da população para a população, porque as entidades envolvidas neste projeto acabam por ser as nossas juntas de freguesia, o Museu da Lourinhã, o Laboratório de Engenharia Civil, claro, e a Câmara também está envolvida a apoiar o projeto, e o nosso Centro de Estudos Históricos também, que foi o motor inicial deste projeto, que é uma ONG, uma associação sem fins lucrativos, acabou por ter aqui um papel aglomerante, conglomerante na junção de todas estas entidades e no envolvimento também dos professores e dos alunos das escolas para que haja aqui uma base forte para ter continuidade. Agradeço muito o vosso tempo e até breve.